Já está aqui Elivaldo Barbosa. Elegante Elivaldo Barbosa, obrigado. Em tempo real. Elivaldo conosco no Jornal do Piauí para falar a respeito... Boa tarde, Eli. Eli Lopes. Boa tarde, Elivaldo. Agora sim eu posso falar, porque se eu não der boa tarde para Eli, né, a coisa não flui. O erro não foi seu, foi meu. Não, Desculpa, hein? foi nosso. Foi nosso, tudo bem. Elivaldo Barbosa, vamos falar a respeito do governador Wellington Dias. Existe uma orientação do governo federal para que os estados se enquadrem numa norma de gastos, inclusive com a aprovação de PECs estaduais para controlar esses gastos. Governador, o que é que disse sobre isso, Elivaldo? A ação judicial do Supremo está mantida e que os estados não vão obedecer ao que determinou, ao que impôs a equipe econômica do presidente Michel Temer, que é de adotar esse pacote de medidas, a exemplo do que acontece com a proposta de emenda à Constituição que está tramitando lá no Senado Federal. Ele disse que os estados estão fazendo os deveres de casa, inclusive o Piauí. Ele foi duro, viu? Se levantou contra o... Eu entendi assim, você vai ver na matéria, ele foi bastante duro. Eu pensei que ele fosse, não, vamos adotar essas medidas, já que é essa a condição, então vamos fazer isso para poder receber o dinheiro. Nada Aquele disso. tom conciliador que o Wellington costuma ter, o governador Nada costuma ter, disso. o Wellington Dias. Eu entendi ele batendo de frente. Uma opinião, ele é protagonista desse movimento de governadores, é um dos líderes, é a principal referência, e diz que a ação está mantida, o Piauí e os estados não vão abrir mão sem nenhum vínculo a essa orientação ou essa imposição ou essa condição da equipe econômica do governo federal. O desabafo foi hoje, quando ele participou do lançamento de um programa muito interessante, Joelson. Foi do lançamento de uma cartilha que trata da Constituição Federal em miúdos. Vamos então ver com o Elivaldo Barbosa, em tempo real. Foi um dia especial na Escola Santa Filomena, na zona rural leste de Teresina, e que faz parte da rede municipal mantida pela Prefeitura. A Constituição Federal, em linguagem simples e acessível, foi distribuída aos alunos da escola. Projeto de uma professora mineira que chega ao Piauí através da senadora Regina Souza. Eu me encantei assim, mandei fazer na gráfica, a minha cota de gráfica. E aí pensei, como é que eu vou distribuir? Mandar para as escolas? Iam ficar lá esquecidas. Aí entrei em contato com elas toparam fazer lançamento aqui em 2 escolas, simbolicamente, para ver se as outras e as próprias Secretarias de Educação se animam de continuar, de trazer esse projeto para todas as escolas. O lançamento da Constituição em miúdos foi solene, com presenças de alunos, professores, secretário da Educação de Teresina, Kleber Montezuma, e o governador Wellington Dias, que prometeu distribuir a publicação em toda a rede pública do Estado. O Estado, já autorizei, estará editando para as nossas escolas, incluindo o manual para os professores e os alunos, leu para a atividade. Mas o que tem tirado do sério o governador é a divisão do dinheiro das multas sobre a chamada repatriação. Polêmica com o governo federal. A divisão da multa da repatriação para os estados, associada a uma exigência do governo federal para a adoção de medidas de controle de gastos dos estados, não foi aceita pelo governador Wellington Dias, que lidera o movimento de governadores, exigindo o que considera de direito para os estados. A multa da repatriação, para nós, é um direito previsto na Constituição. Assim como tem que partilhar o imposto de renda, tem que partilhar o que deriva dele, que no caso é a multa, que é um acessório, que é uma multa moratória pelo atraso do pagamento do imposto de dinheiro que não foi declarado no passado. É tanto que o Senado acabou de votar esta semana e já garante a multa para ser partilhada para os estados e municípios. E eu entendo que é para estados e para municípios. É tanto, não é, que o Supremo já mandou bloquear as contas da União. Então a ação no Supremo está mantida? A ação está mantida e eu confiante. Vamos ter segunda-feira uma nova agenda. O que é que eu percebo? A partir da posição que transmitimos nesta última quarta-feira, que ficamos espantados com a reunião da terça, quando apresentaram as condições. Então, na quarta já comunicamos, não tem acordo, simplesmente nós vamos agora ao Supremo voltar, não teve acordo, queremos o julgamento, queremos a decisão do Supremo. Elivaldo, então, sem chances de acordo com o governo. Exatamente, foi o que ele declarou. Inclusive, hoje à tarde, o governador já viajou, deve ter viajado 2 horas, para Recife. Ele participa lá de uma reunião da Sudene com governadores do Nordeste para tratar também desse assunto, royalties do petróleo, salário e educação, ou seja, de recursos desse pacto federativo. Agora, sobre esse encontro aí,
uma nova rodada vai ser realizada na próxima terça-feira em Brasília. Vale lembrar que o governador Wellington Dias, quando fala neste caso, dificilmente fala por ele, fala pelos governadores. Ele está liderando um time, um grupo. Exatamente, liderando um grupo. A ação ela é conjunta e, pelo jeito, os governadores não vão abrir mão, os estados não vão abrir mão, ou seja, de ter acesso a esses recursos vinculado a essa imposição da equipe econômica desse pacote de medidas, que é o que pega mais essa reforma da Previdência. O governador foi bem claro. As previdências estaduais são diferentes em cada estado. O que acontece no Piauí é diferente do que acontece em Tocantins, no Pará, enfim. Não pode se ter uma medida uniforme para todo o Brasil, a exemplo que precisa ser feito com a Previdência Nacional. Elivaldo Barbosa, o senador Eumano Ferrer estava naquele vai, não vai para o PMDB. Já saiu uma definição sobre esse assunto, Elivaldo? Olha, Joelson, ele conversou, teve o chamado tete-a-tete com o presidente Michel Temer ontem à noite. Silvio Mendes, outra importante liderança, outro importante nome, estava naquele negócio. Sai ou não sai do PSDB? Já há uma discussão sobre isso, Elivaldo? O presidente da sigla do PP no Piauí, do deputado Júlio Arcoverde, também já tem um prognóstico sobre esse assunto, sobre essa filiação. Vamos falar sobre isso então, daqui a pouco.